noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, bem-vinda minha irmã, bem-vindo meu irmão ao nosso projeto Caminhando na Umbanda, poucas palavras e muito conhecimento. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a importância da quaresma para a Umbanda. Por quê? Porque muitos umbandistas iniciantes devem se perguntar, ora, a quaresma é um instituto do cristianismo, não é? O que é que a quaresma tem a ver com a Umbanda? Gente, a quaresma, ela é adotada na Umbanda, pelas casas de Umbanda, pelos terreiros de Umbanda, também por conta dos laços de sincretismo. Vocês lembram, gente, que a Umbanda, na sua formação, ela é formada acolhendo diversos elementos religiosos, né? Tanto ali da pagelança dos indígenas, quanto dos nossos irmãos africanos, né? Quanto da Igreja Católica, né? Nós adotamos ali o sincretismo forte ali com a Igreja Católica. Por isso que nos nossos altares estão santos católicos ali representando os nossos orixás sendo representados pelos santos católicos, né? Nos nossos terreiros nós rezamos a Ave Maria, rezamos o Pai Nosso, né? Que são orações católicas. Nós temos ali algumas casas que rezam inclusive o terço, gente. Os terços estão nas mãos dos pretos velhos para trabalho, né? Muitos umbandistas se batizam na Igreja Católica. Muitos umbandistas, inclusive, se dizem umbandistas, mas também se acham católicos, né? Dada essa ligação do sincretismo e esses laços fortes entre a Umbanda e o cristianismo, certo? Então, esse é um aspecto, né? Então, a Umbanda, ela acolhe, através desse sincretismo, a quaresma, e entende também que a quaresma é um momento ali de oração, de reflexão, de você se conectar com o seu Deus interior. Um Pai Oxalá, gente, com Olorum ou Zambi, a depender, né, aí da matriz de Umbanda que você frequenta. Não é? Se de matriz angolana, aí você tem como Deus maior Zambi. Se for ligado aos Iorubás, você tem como o Deus maior Olorum. Não é verdade, gente? Então, assim, há essa diferença também. Mas, assim, na quaresma, o umbandista ele deve se resguardar, ele deve orar, ele deve vigiar, né, gente? Ele deve rezar pelos que precisam. Esse é o comportamento que se espera do umbandista na quaresma, gente, certo? E, por conta do sincretismo, nós incorporamos a quaresma também na Umbanda. Mas há uma outra questão. Há uma outra questão ligada à densidade energética por conta do carnaval, gente. Lembrem que a quaresma ela se inicia na quarta-feira de cinzas. E a quarta-feira de cinzas põe fim a uma festa, né, profana, que é o carnaval, né, onde o carnaval possui assim densidade energética muito forte, assim, né, gente, por conta dos excessos de uso de álcool, de drogas, sexo desordenado, né? Então, assim, aquela festa ali, gente, atrai assim hordas de espíritos ali, obsessores ali, que estão ali à espreita, esperando a oportunidade para fazer o mal. Na verdade, gente, tem muita gente que vai ali com o coração ali escuro para fazer maldade, né? E ali são utilizados como instrumento ali pelos obsessores para fazer o mal àquelas pessoas que estão ali, né? Por isso, assim, é que o carnaval é tão assim perigoso, né? Do ponto de vista energético, né? E onde estão os nossos guias? Os nossos guias, naquele ambiente ali, gente, eles não conseguem penetrar por conta da densidade energética. Eles estão ali os nossos guardiões, né? Para nos proteger. Né? Mas, assim, tudo depende do nosso comportamento, na verdade, gente, porque os guardiões conseguem nos proteger de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? Porque, assim, toda entidade de luz, ela respeita o livre-arbítrio. Então, assim, o seu comportamento vai determinar se haverá a sua proteção ou não, né? Porque se você se afasta dos seus guardiões, dos seus guias, é uma decisão sua, é um livre-arbítrio, né? Eles estão ali para te ajudar, não é verdade? Mas assim que você, no momento que você quiser se conectar com eles estão ali à sua espera, né, gente? Para te abraçar, te acolher, tá certo, gente? Então, assim, por conta dessa densidade do carnaval, energética, gente, as casas de Umbanda, elas modificam o atendimento. O que acontece? Não há atendimento, por exemplo, com descarregos mais pesados, por conta dessa densidade energética, não é? E assim, há exceções sim,
Se o irmão precisa muito daquele trabalho, gente, muito, e aí a gente vai olhar o custo-benefício disso, se ele está precisando, nós somos ali, cada grupo de Umbanda é um pronto-socorro, não é verdade? Então, assim, nós vamos atender aquela pessoa que precisa sim. Né? Nós não vamos deixar de atender se precisar muito, se puder esperar, melhor. Mas se não, nós vamos atender ali naquele momento, ainda que na quaresma, ainda que com a densidade energética mais elevada. O que acontece? Os guardiões vão dar proteção para a gente, mas eles vão precisar movimentar muito mais energia, né? E os médiuns também vão precisar doar muita energia. Isso acaba que descarrega bastante os médiuns, né, gente? Que se sentem bastante assim cansados, desgastados após um trabalho desse feito nesse período de densidade energética elevada. Tá certo, gente? Então, assim, são essas duas vertentes que mudam o comportamento das casas de Umbanda durante a quaresma. Tanto o respeito à quaresma por conta do sincretismo, então o umbandista entende que a quaresma também é um momento de oração e de reflexão por conta dos acontecimentos, né, gente? Dessa Semana Santa, a última ceia, mas também, assim, Jesus, ele é preso, ele é crucificado e a ressurreição dele no domingo, né, gente? Então, assim, todo esse período é um período de muito respeito, né, a nós, e nós umbandistas respeitamos, porque respeitamos todas as religiões, mas não só por isso, porque nós somos ligados ao cristianismo por laços de sincretismo, tá certo, gente? E também por conta dessa energia pesada que eu falei com vocês, do carnaval, que não acaba na quarta-feira de cinzas, ela vai se dissipando, não é, gente? Ela vai se melhorando, né, aos poucos. Então, assim, vai modificando a energia e a quaresma ajuda bastante, as orações na quaresma, né, o comportamento dos médiuns durante a quaresma faz com que essas energias elas vão se dissipando e após a quaresma nós podemos aí voltar ao atendimento normal das casas de Umbanda. Tá certo, gente? Outro trabalho que não se faz também durante a quaresma é o desenvolvimento mediúnico, assim, muito desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque os médiuns iniciantes eles não sabem ainda lidar com determinadas energias e nem reconhecer determinadas energias. Então, assim, aí há uma brecha, né? Poderia haver uma brecha ali para aqueles espíritos maléficos ali que se aproveitam ali daquele momento de desenvolvimento para, assim, interferirem no trabalho da casa. Tá certo, gente? Então, assim, a Páscoa, vocês sabem, é uma data que muda, ela não é fixa, né? E muda por conta de um acontecimento astronômico que existe no hemisfério norte. Eu não vou me aprofundar nisso aí, mas se vocês quiserem, vocês podem pesquisar a título de curiosidade. E a quaresma não possui 40 dias, ela possui 47 dias, se você considerar o domingo de Páscoa a quarta-feira de cinzas. Mas por que 40? 40 porque 40, gente, é um número importante para a Igreja Católica. Nós vemos, se nós formos ler a Bíblia, há várias passagens ali que citam 40 dias e 40 noites na Bíblia. Por exemplo, o grande dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele passou 40 dias e 40 noites jejuando. Jesus passou 40 dias no deserto. Então, por conta dessa importância do número 40 para a Igreja Católica, desses acontecimentos bíblicos, a Igreja Católica resolveu nomear esse período de quaresma. Tá certo, gente?